Bom dia a todos. Estava pedindo desculpas, a garganta ainda não está 100%, então a voz ainda vai ficar um pouco difícil, talvez, de sair, né? Bom dia, bom dia. Então vamos lá, hoje nós vamos começar do versículo 14, né? Nós estamos dando continuidade ao sermão da montanha, estamos em Mateus capítulo 6, versículo 14. Estamos dando continuidade ao Sermão da Montanha. E se você não sabe, né, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, esses vídeos de Mateus, desde Mateus 1, estão lá no canal do YouTube, né, canal Pastora Sara Rebocas, underline, oficial. E lá tem playlists, né, tem uma playlist de Romanos e agora de Mateus. Então é só você entrar no canal do YouTube, na sua televisão, né, no seu smartphone, iPhone, assistir os vídeos. Então vamos lá? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, e aqui é uma condição, mas se não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, o nosso perdão é condicionado pelo perdão. Então, se eu quero ser perdoada, eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, eu não sou perdoada. Então, perdoar para nós não é opcional. Ou perdoa, ou perdoa. Se você não perdoa, você não é perdoado. Então, o Filho de Deus, sob nenhuma hipótese, ele pode ser alguém ressentido, magoado, ferido. Nosso coração tem que estar sempre limpo, nosso coração tem que estar sempre puro, né? Tem um salmo que diz: e quem entrará no teu santo monte para te adorar? E ele vai dizer: aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem um coração puro. O que é um coração puro? Um coração que não é pesado, não tem misturas, né? Não mistura-se com ódio, não se mistura com mágoas, com feridas, com rancor, é puro. Tem o Espírito Santo nele, puramente, né? E sabe amar. Então, a gente precisa ter um coração perdoador. A gente tem que ser rápido a perdoar. Pastora, como que eu faço isso? Exatamente com a receita que o Senhor Jesus nos entregou ontem, né? No programa de ontem, né? No programa anterior, a gente vai ver um pouco mais acima desse texto de Mateus, Jesus dizendo: olha, orai para aqueles que vos perseguem, ame os vossos inimigos e orem por quem persegue vocês. Esse é o segredo, né? Toda vez que eu sinto que alguém me feriu e eu tenho medo de que aquilo cause uma amargura, uma raiz, um ressentimento, eu prontamente dobro meu joelho e começo a orar por aquela pessoa e oro, 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 até que o Espírito Santo me encha de graça, súplica, eu consiga ver aquela pessoa como Jesus vê, e daqui a pouquinho eu levanto daquela oração com o coração leve, puro, liberado, porque o Espírito Santo já fez a obra. Então, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. E quando que ele faz isso? Enquanto você está orando, na obediência. Enquanto você está ali de joelhos, falando: oh Deus, né, tem misericórdia dessa pessoa, né, perdoa que ela não está sabendo nem o que ela está fazendo, né? Oh Senhor, perdão, né, por essa pessoa, Deus, não, dê a essa pessoa a oportunidade de um conserto. Enquanto você está ali intercedendo por alguém que está te perseguindo, né, seu coração está sendo limpo, está sendo lavado, né, daquele mal-estar. Né? E a Bíblia também diz que Deus é poderoso para transformar os nossos inimigos em amigos, né? Aqueles que estão ali contra você, Deus é poderoso para transformar eles em seus amigos.
sobre o jejum, gente. Esse é um texto que parece que a geração do século 24, das duas uma, ou desprezou, ou simplesmente converteu para uma área totalmente fisiológica, né? Hoje o jejum é um assunto altamente em alta. Pasme, tá? Pasme, que jejum é uma das coisas que mais se fala no meio de quem quer fazer talvez uma dieta, né? Se fala muito do poder do jejum intermitente, né? Não sei se vocês acompanham esses debates do jejum, né? O poder da janela, faça a janela de 12, fique 12 horas sem comer para poder fazer uma restauração das suas células, né? Então, o jejum é um assunto que nunca teve tão em voga, né? Eu nunca vi tanto falar de jejum como hoje eu falo no mundo secular, na medicina, né? Há uma grande bandeira sobre o jejum intermitente. Em contrapartida, na igreja, que era onde o jejum devia ser realmente muito falado, né? Há uma grande confusão. Inclusive, ontem me fizeram um monte de perguntas sobre o jejum. O que pode, o que não pode fazer o jejum, como que faz o jejum. Eu acredito que esse é um tema que a igreja ela se perde, né? Muita gente. Se eu for te dizer assim, qual é um dos assuntos que mais as pessoas te perguntam é jejum? Disparado, jejum é um dos temas que a gente mais recebe perguntas, porque é onde tem a maior confusão mesmo acerca do tema. Então, vamos redobrar a atenção nesse programa? Vamos redobrar a atenção nesse programa. Quando vocês jejuarem, então perceba que Jesus não veio abolir o jejum. Pelo contrário, ele está falando, ó, vocês vão jejuar quando vocês forem fazer isso, quando for jejuar. Então, eu já ouvi, e aqui é a primeira verdade, que o jejum foi para o tempo da lei, que na graça não precisa jejuar. Se fosse assim, Jesus teria revogado, teria dito: olha, gente, eu até agora vocês jejuaram, mas agora não precisa mais jejuar, vocês estão liberados do jejum, né? Não precisa mais jejuar, mas não, ele está dizendo: olha, quando vocês forem jejuar, ou seja, para jejuar. Ele, em nenhum momento ele cancelou o jejum, né? Ele não, o seu próprio Filho de Deus jejua 40 dias. Como é que a gente não vai jejuar, né? Então, ele diz, quando vocês forem jejuar. Então, ele coloca o jejum como uma prática, né? É para fazer, né? Ou ele podia ter deixado claro aqui, olha, gente, enquanto eu tiver aqui, né? Vocês estão jejuando, jejuem assim, mas daqui a pouco vou mandar o Espírito Santo, você vai jejuar, né? E não foi nada disso. Ele disse, ó, o Sermão do Monte são princípios até que ele venha, são princípios inabaláveis, que deixou para a igreja saber como, né, se portar na ausência do noivo, né? Como que eu, como noiva, devo me portar na ausência do meu noivo? É exatamente isso, tá bom? Então vamos lá. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara de triste, como os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Gente, de novo, né? A questão da pessoa que é uma autopromoção. Você vê que Jesus bate muito nessa tecla, né? Não se autopromova, né? Não jogue confetes para você, não queira a honra, a glória por aquilo que você faz ou deixa de fazer, porque afinal também não está fazendo mais do que a sua obrigação. A gente, como filho de Deus, a gente tem que se consagrar, a gente tem que se purificar, a gente tem que se limpar, a gente deve fazer essas práticas, né? Mas ninguém precisa saber o que você está fazendo. Faz em secreto, né? Por isso que eu acredito de verdade que fazer jejum precisa ser uma imersão. Então, por exemplo, hoje eu não estou trabalhando, hoje eu estou em casa, hoje eu estou tranquila. Aí eu entro para o quarto, eu vou tirar um dia de consagração, jejum, leitura da palavra, oração. Ok.
porque muitas vezes é difícil você estar em jejum e as pessoas não perceberem, né? Salvo algumas pessoas têm uma resistência maior a ficar sem comer, mas a grande maioria não tem essa resistência toda. Então ele fica mais cabisbaixo, tem gente que fica irritado quando não come, né? Tem alguém aí assim, que quando não come fica irritado? Fala aí, né? Tem gente que fica irritado e isso pode acabar, as pessoas percebem, né, que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que você está fazendo que não está muito normal, né? Então, o ideal é que você faça esse jejum até no momento de como fez Jesus. Você viu? Jesus foi para o deserto, o Espírito levou ele para um deserto, ele estava sozinho, ele passou por uma imersão, né? Thelma diz que fica com muita dor de cabeça, né? E essa muita dor de cabeça acaba fazendo com que as pessoas notem que tem alguma coisa errada, né? Então, por isso que é muito importante que você perceba essas nuances do jejum, porque ninguém deve saber que você está jejuando. Jejum é algo que a gente faz em secreto. É igual orar, né? Quando você for orar, vai para o quarto, fecha a porta, né? Ou seja, a nossa vida de intimidade com Deus é no secreto, gente. A gente não tem que ficar tocando a trombeta, né? E aí, gente, eu gosto muito do texto que fala de Moisés, né? Moisés, quando ele subia ao monte e ele tinha um encontro com Deus, quando ele descia, o rosto dele brilhava, né? E aí ninguém precisa dizer que teve um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus, não precisa dizer que teve. Todo mundo sabe que ele teve. Por quê? Porque o rosto brilha. O rosto dessa pessoa brilha. Ele tem uma luz muito grande, né? As pessoas olham e falam assim, gente, que luz é essa no rosto dessa pessoa? E é esse encontro diário que ele tem com Deus, né? Então, eu não preciso sair por aí dizendo que eu tive um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus, todo mundo sabe que tem, tá bom? Todo mundo sabe que tem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Então, tá vendo? Toda vez que você auto se promove, toda vez que há uma autopromoção, o pai tira a recompensa. Então, é importante que você não faça autopromoção, tá bom? Que você não se autopromova. Mas você, quando jejuar, lava o rosto, penteia o cabelo, né? Para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz no secreto, lhe dará a recompensa. Então, tá vendo? Toda vez que eu me autopromovo, o pai tira a recompensa. Quando eu fico quieto e faço tudo no secreto, então o pai, né, que me vê no secreto, me recompensa. Aí a recompensa vem. Então, cuidado com as autopromoções. E cuidado também, se você percebe, normalmente a pessoa que não tem o costume, pastor, eu não tenho esse costume de jejuar, o que você me aconselha? Eu aconselho a que você faça num dia que você está em casa, né? Ah, pastora, eu tenho como a Thelminha, né? Eu fico com muita dor de cabeça. Então, todo mundo vai perceber. Você está com muita dor de cabeça. As pessoas vão te perguntar o que que houve. Você vai dizer, estou em jejum? Não vai. Não pode dizer o que que houve. Né? Também vai mentir, né? Então, o ideal para essas pessoas, né, que ficou mais... Tem gente que quer matar um, que fica irritadíssima sem comer, né? E aí não é recomendado que vá fazer jejum e vá trabalhar, né? Porque aí você vai pecar. Você está lá no trabalho em jejum dando patada em todo mundo que não comeu. Então, você vai começar a prática do jejum e você não está acostumada, tem esses efeitos, o ideal é que seja um dia que você pode estar em casa, que você pode entrar para o quarto, fechar a porta, ficar a sós com Deus, né? Também a Bíblia diz que a gente não pode fazer sacrifícios de tolo, tá, gente? Cuidado com isso. Às vezes a gente faz um sacrifício de tolo. O que é sacrifício de tolo? É alguma coisa que a gente não está aguentando, está ali mesmo no limite, né? Então,
Há uma ação sobrenatural de Deus quando a gente está em jejum. Quando você consagra a Deus um tempo, o Espírito Santo te ajuda a passar por aquele tempo. Mas também a gente não pode ir além daquilo que a gente pode suportar, porque é igual o Senhor Jesus rebateu o diabo lá no deserto, né? Olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tem algumas pessoas que tentam a Deus, né? Muita gente, eu já recebi, pastor, a gente estava aqui, eu estava numa entrega de jejum, passou mal, foi parar no hospital. Olha isso, gente, que doideira, né? A pessoa chegar ao ponto de passar mal por causa do jejum e parar no hospital, ela não se respeitou, né? Isso é um sacrifício de tolo. E depois, olha que vergonha, né? Para esse médico vai dizer, né, de que a pessoa tola, né? Isso acaba até denegrindo o evangelho. Esse médico que vai receber esse ser humano lá no hospital e ele vai. E aí, o que que houve? Ah, eu estava em consagração, estava em jejum e desmaiei. Olha, então não se respeitou. Então você tem que. Jejum é treino, é igual oração. Ninguém. Eu não tenho uma prática de oração, não vou orar 4 horas. Não, eu vou orar 15 minutos, 20 minutos, aí com o tempo você vai tendo a prática, e na prática você passa a orar 4, 6 horas um dia, você consegue orar, porque você treinou. Então, essas práticas piedosas, elas são treino. Você não sai fazendo de forma extremista, é devagar, né? Você vai fazendo gradativamente. Aí há uma grande discussão em cima do jejum total, jejum parcial, né? Jejum de coisas que eu gosto, jejum, né? Olha, gente, a Bíblia, o Senhor Jesus, quando fala de jejum, ele fala do jejum da alimentação, né? Jesus não fala sobre jejum de tirar alguma coisa que se gosta, mas é um jejum, porque é um sacrifício. Eu considero como uma prática, porque é exatamente o que eu estou falando. Eu quero fazer um jejum durante a semana e, de repente, de alimento não vai dar, porque eu estou trabalhando, mas eu posso retirar as redes sociais, porque é uma pulsão, eu estou ali muito, está roubando o meu tempo com Deus, então eu vou retirar as redes sociais, é um jejum? É um jejum, é um jejum. Mas jejum porque eu estou cortando alguma coisa, né? No jejum é cortar alguma coisa para que haja saúde. No seu caso, você está cortando as redes sociais para ter saúde espiritual, né? Ok, mas Jesus ele vai falar apenas do jejum de alimentação. Você acha favorável, pastor? Acho que tudo aquilo que nos aproxima de Deus, está te aproximando de Deus? É sempre a pergunta que eu me faço e que eu faço para a pessoa que está me perguntando. Isso te aproxima de Deus? Ah, aproxima, então faz. Porque, na verdade, a gente precisa estar perto de Deus, tá bom? É só isso, tem que me aproximar. É uma prática que tem que me aproximar de Deus. Mas também, gente, nós precisamos do jejum, do alimento, né? Você não pode ficar sempre trocando por isso. Durante a semana é plausível, né, que você retire alguma coisa que você gosta muito para ficar mais sensível à voz de Deus. Mas é bom que você tenha também um dia de imersão, né? Com essa abstendo-se da comida, né? Para que você possa viver também esse momento de maior intimidade com Deus de uma maneira mais profunda, tá bom, gente? Então vamos lá. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem e onde os ladrões já roubam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí está o seu coração. Gente, cuidado com esse texto aqui. Tem muita gente que interpretou por muitos anos esse texto de forma equivocada. A Bíblia não diz que você não pode ter riquezas. A Bíblia diz que você não pode juntar riquezas. E a Bíblia diz que você, cuidado, a Bíblia diz que onde está a sua riqueza, está o seu coração. Então, o seu coração não pode estar em bens materiais. Aí você fala, então a Bíblia diz que eu tenho que ser pobre, né?
E houve um tempo, não sei se vocês são dessa geração, que dizia que o crente para ser crente, crente para ser crente, né? Tinha que ser pobre. A gente pensava que um crente tinha que ser aquele cara que o sapato tá rasgado, né? Acho que tinha até uma música do pastor Eliseu Gomes, eu acho que era do Eliseu Gomes, eu acho que é isso, que era exatamente assim, né? Meu sapato está furado, eu não lembro. E o paletó era de uma listra só, né? É do tempo de vocês essa música? Vocês já ouviram? O paletó era de uma listra só, o sapato dele estava furado, né? E parece que durante um tempo era esse realmente o construto de cristão, o cristão que para ser cristão ele tinha que ser pobre, né? Ele não podia ter dinheiro, né? Já ouviu, Thelminha? Ah, tá bom, Paula. Ah, é do Ribeirão? Ah, Ilane, entendi. Eu não sei, não consigo agora lembrar quem canta, mas lembro que era isso que a gente ouvia, eram os hinos que a gente ouvia, né? Eram hinos que remetiam à pobreza, né? Ao crente não ser abastado. Parece que o crente não podia ter uma boa condição. Então, durante muito tempo, nós não éramos autorizados a enriquecer, né? A igreja não autorizou ninguém a enriquecer. E foram usados textos como esses, né? Para dizer que você não pode ser rico. Quando, na verdade, esse texto está muito voltado para aquele texto do louco. A Bíblia diz que um louco ele juntou dinheiro num celeiro. E diz que esse celeiro ele ficou muito lotado de riquezas. Ele ajuntou muito. Aí ele disse: eu não estou cabendo mais. Vou ter que derrubar esse aqui, porque ele não está cabendo mais. Vou fazer um celeiro maior. Vou fazer agora um grandão maior, porque esse aqui já não dá mais. Aí ele encheu esse celeiro de bens, e aí no final da vida ele disse: alma, agora desfruta, né? Olha, descansa, agora vamos usufruir de tudo isso. E aí Deus chegou aqui, nesse tempo, desse grande celeiro cheio, onde ele ajuntou muitas riquezas. Vocês pegaram? É nesse sentido que a gente tem que interpretar, né? É nesse sentido. Você já ouviu, Cris, o pastor Eliseu cantando? Eu também já ouvi. Acho que eu já ouvi, acho que foi ele que eu ouvi. E aí a gente precisa entender que nesse tempo que ele juntou muita riqueza aqui na Terra, ele é chamado de louco. Louco, essa noite eu vou pedir a sua alma. E tudo que você juntou, para quem vai ficar? Então, a gente chama, né? Eu gosto muito de chamar esse louco da síndrome do tio Patinhas. Gente, o tio Patinhas, né? Ele é um desenho animado, né? Em Portugal é pataneco, né? Era um pataneco muito antigo, né? O tio Patinhas. Gente, eu tô ficando velha e eu reconheço, mas vocês lembram do tio Patinhas, né? Se eu não me engano, ele era o tio, perdão, ele era o tio do Pat Donald e da Margarida, tinham aqueles três patinhos. Vocês lembram da síndrome vocês lembram do tio Patinhas? Ah, viu, Paula, como você está ficando velha também, né? Pois é. Qual era o problema do tio Patinhas? O tio Patinhas, ele ajuntava riquezas na terra, né? O tio Patinhas, ele é o louco, ele é o louco. Isso, ó, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Isso também, eu não lembrava deles, não. Ele era avarento, isso mesmo, Ana. E esse texto, ele fala contra a avareza, ele não fala, né? O dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. E o tio Patinhas, ele amava, né, dinheiro, ele amava
o ajuntar desse dinheiro, né? Ele mergulhava, ele ia para aquele, era uma espécie de um, ai gente, eu esqueci o nome daquele, era subterrâneo, né? E aí ele era um cofre, né, enorme, mas ele mergulhava nesse cofre, né, Ana? Dava para, era uma piscina enorme de dinheiro. E eu sempre me confrontava, porque eu sempre tive essa perspectiva eu sempre tive aquela perspectiva, gente, do tanto de criança morrendo de fome, né? Porque eu sempre amei muito a África, e eu dizia, poxa vida, se o tio Patinhas, eu pequenininha, tá? Pequenininha eu já pensava assim, se o tio Patinhas abrisse o cofre, né? Dava para comprar tanta comida. É ou não é? Dava para comprar tanta comida. Então, o problema não era o tio Patinhas ter muito dinheiro. O problema é que o tio Patinhas amava o dinheiro. E ao invés de ele abrir o cofre e dividir aquilo que ele tinha, compartilhar aquilo que ele tinha com quem não tinha, ele entesourava o dinheiro. Deu para entender como que a gente interpretou mal por muito tempo esse texto, no sentido de que não pode ter dinheiro? Ele mergulhava no dinheiro e me ficavam olhando meio que revoltados. Isso mesmo. E aí eu ficava também, junto com os meninos, muito revoltada com o tio Patinhas, né? O tio Patinhas não era um tio querido para ninguém, né? A gente não olhava aquilo com bons olhos, a gente não falava assim, ai, que legal, tio Patinhas. Não, porque o tio Patinhas era avarento. Aquilo é uma crítica, na verdade, né? Era uma forma de até criticar, né? Quem é assim, quem só pensa em si. É a síndrome do tio Patinhas. Então, assim, não há problema que você queira ter dinheiro, desde que não seja para entesourar, para juntar, para você ter muitas posses, né? Para você entesourar para você. Não é sobre isso, né? É para você ter um tesouro aberto, para toda vez que alguém precisar, você ter de onde tirar, você poder abençoar as nações, você precisa ter para dar, né? Para compartilhar, para ter. Gente, nem nada que me dê mais prazer do que ao poder ajudar, né? Ter condições de investir no reino de Deus, em vidas, em pessoas. Isso é muito prazeroso, né, gente? Então, aqui, quando fala em não ajuntar riquezas na terra, a gente está falando do louco, que poderia ser aí um tio Patinhas da vida, que tem ali cofres, tem como resolver o problema de muita gente no mundo, mas ele resolve guardar para ele tesourar. Aí ele vai dizer para o tio Patinhas, louco, daqui a pouco você vai morrer. E esse cofre cheio de dinheiro, para que será? Entendeu? Então, é exatamente isso que a gente precisa ter essa perspectiva, porque e aí tem muita gente que durante muito tempo não se autoriza a ter dinheiro porque acredita que é pecado ter dinheiro, né? E não é pecado. Pecado é você entesourar. Pecado é o seu coração tá ali. Pecado é você ter o seu coração apegado ao dinheiro. Isso é que é o pecado, tá, gente? Tem gente que endemoniza o dinheiro. Ao contrário, eu acho que o filho de Deus ele tem a obrigação de prosperar. Aí você vai dizer, por quê? Porque a gente tem que ser exemplo. E aí, se você é o filho de Deus que vive endividado, quebrado, né? Nunca tem dinheiro, que tipo de evangelho é esse que você está pregando, né? É um evangelho muito enfraquecido, né? A gente não precisa. Eu não estou dizendo que o filho de Deus tem que ser rico, não é isso. Eu não sou, os amigos de Jó, né? Quando Jó perdeu tudo, os amigos dele chegaram lá e falaram: olha, você está em pecado, né? Porque a gente, olha, o povo de Deus é muito sem equilíbrio, né? Ou é 8 ou 80. Se é muito rico, não é de Deus. Se é muito pobre, se está muito pobre, está em pecado. Nem uma coisa nem outra, né, gente? E aí, quando ele perdeu tudo, e foi uma questão de um tratar de Deus, ali foi uma ação específica, né? Deus tirou tudo para tratar, para poder provar, né, para Satanás que ele era justo mesmo, que ele era fiel, a fidelidade de Jó foi provada ali, né? E, e aí, ok, né? Os amigos de Jó chegaram e falaram com ele: olha,
Jó, confessa o teu pecado aí, porque se você perdeu tudo é porque você tem pecado. Não, nem sempre é isso. Mas também não é um bom testemunho que o Filho de Deus deva a Deus e o mundo, né? Compre, e não pague, né? Está sempre endividado, nunca tem dinheiro para nada, né? As pessoas devem a Avon, devem Jequiti, devem Eudora, deve... Gente, vocês estão comigo? Aí eu falo assim, e ei, mãe? E é crente, hein? E aí depois as pessoas ligam para cobrar e ela fica contando aquele monte de história, né? Ah, mas é porque né, meu filho adoeceu e eu tive que comprar remédio, ou seja, eu não tenho capital de giro, eu não tenho fundo de emergência. É tolo, né? Não tem sabedoria para gestar o seu dinheiro. Então é bom que um filho de Deus, ao menos, saiba fazer uma gestão financeira. Eu acho super, super importante que as igrejas, né, que nós, como filhos de Deus, ensinamos a educação financeira dentro da igreja, nas escolas. Aliás, devia ser matéria obrigatória, né? Vocês acreditam? Vocês concordam comigo? Educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória dentro das escolas, né? Aí, ó, a Ali, que tem aí essa visão aí da escola, tem que ser obrigatório, né? A igreja tem que trabalhar esse tema, né? Educação financeira para os seus fiéis, para que a gente possa ser exemplo em todas as áreas, né? Inclusive na vida financeira. Inclusive, esse ano ainda, o projeto na Igreja Apostólica Relevante é implantar o JCF, né? Que é a Jornada de Cura de Finanças. Né? E ano passado nós trouxemos aqui o pastor meu Deus, deixa eu lembrar o nome dele, Evonildo Teixeira, né? É um pastor especializado em finanças e ele fez aqui uma conferência de um final de semana para ensinar sobre dinheiro. A escola da minha filha ensina educação financeira, porém não é uma matéria. Ah, tá. Mas olha, deveria ser, viu, Elane, em todas as escolas, né? E o pastor Ivonildo Teixeira esteve aqui na nossa igreja local e por um final de semana ele trabalhou a questão do dinheiro, porque trouxemos porque acho importante, acho que a igreja de Jesus precisa dar exemplo nessa área das finanças, tá, gente? Nós precisamos ter sabedoria para fazer uma boa gestão financeira. E aí que está. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filhos das trevas, eles correm atrás, eles estudam, né? Estudam muito. Pastor Eduardo, da Igreja Islâmica, tem formação e ensina os membros da nossa igreja. Ah, isso aí. Acho muito válido, Aninha, né? Para quê? Para que a gente não dê mau testemunho por aí. Porque aí tem muito cristão que não é nem. Olha, gente, não é nem porque ele é leviano, não é nem porque ele é mau. Tem muitas pessoas que não é porque são más, que são levianas, é porque não sabem mesmo. A pessoa não sabe trabalhar o seu próprio dinheiro. E aí tem que aprender. Amém, gente? Pegaram isso? Ah, eu não sei. Aprende, estuda sobre isso, né? Tá aí, olha, um dos principais motivos de brigas familiares é o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor, o dinheiro é a raiz, né, de todos os males. O dinheiro, se você não souber administrar o dinheiro te traz muitos problemas. Muitos problemas. Um dos números, dos piores problemas hoje, conjugais, que mais traz problema conjugal, é o dinheiro. Olha, um dos maiores motivos de suicídio, da pessoa tirar a sua própria vida, é dinheiro, é dívidas. Um dos maiores agravantes de crise de ansiedade, da pessoa ter ansiedade, é dinheiro, é dinheiro. Então, sabendo que se eu não sei, né, ao perceber que se eu não sei administrar o meu dinheiro,
eu vou ter muitas dores de cabeça, o que eu tenho que fazer? Estudar. Estuda, leia sobre isso, né? Faça cursos sobre isso, se esforce para que você seja exemplo em todas as áreas, inclusive nas suas finanças. Tá? Vai aqui esse alerta à igreja, né? A igreja precisa trabalhar educação financeira para que ela não seja motivo de escândalo lá fora, por exatamente isso. É aquela irmã Maria que deve a Avon, a Boticário, a Natura, a Eudora, a Delimos, né? Deve todo mundo aí fora. E aí o povo vai cobrar e ela e diz: ainda é crente. A irmã Maria é crente. E ela está envergonhando o evangelho. E às vezes a irmã Maria, tadinha, a irmã Maria não é uma mulher ruim. Você está entendendo? A irmã Maria não faz isso de forma leviana. Não é porque ela é má, né? Ela só é desorganizada. A irmã Maria, o que a irmã Maria não aprendeu? A irmã Maria não aprendeu educação financeira. O que está faltando para a irmã Maria? Estudar. Tem que parar, estudar, para aprender a administrar o dinheiro dela, para não ser motivo de tropeço para ninguém. Fui clara? A Paulinha que fala, eu gosto de cobrar, né, Paulinha? Aí você imagina lá, você cobrando a irmã Maria, e a irmã Maria lá da igreja contando um monte de desculpa, né? Ah, o meu cachorro adoeceu, eu tive que comprar remédio. Aí na outra semana aconteceu, sempre tem uma história, né? Não pode, né, gente? Então, nós usamos por muito tempo esse texto de forma incorreta. A igreja, ela interpretou muito mal esse texto durante muito tempo, não autorizando você enriquecer. Ah, problema, pastor, o rico, a Bíblia diz que é mais... aí eles vão pegando um monte de texto para dizer que não pode ser rico, né? A Bíblia diz que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo entrar dentro de uma agulha, do buraco de uma agulha, né? Aí você fala, epa, então é melhor não ser rica, né? Mas qual o problema desse rico? De que tipo de rico que a Bíblia está falando aqui? É o rico que ama o dinheiro, que tem, mas não dá para quem não tem, que pega só para ele, que aquele dinheiro é só para ele, que não pensa no outro, né? É esse rico que ele está falando aqui, ó, que o coração dele está na riqueza. Agora, se você tem dinheiro para investir no reino de Deus, por que não? Que coisa boa você ter para investir no reino. Ah, que coisa boa. É você não ter o dinheiro, o coração no dinheiro, né? Poderia estar dando um carro zero de último ano, mas preciso de um carro que me leve e me traga para casa. Então, eu posso andar com um carro mais simples e investir no reino de Deus? Por que não? Porque o meu coração não está nisso. O meu coração não está em ostentar que tenho ou que não tenho, né? É tão bom. É isso aí, pobre de espírito, é que a gente falou. É sim, tá bom? É nesse sentido. Eu não preciso de 10 casas, né? Eu preciso de uma casa para eu morar. E aí eu posso dar casa para quem não tem casa, eu posso investir no outro. E aí você está enriquecendo de forma saudável, porque o seu tesouro maior está no céu e não entesourado na terra. Ok, gente? Pegaram? Vamos lá, essa conversa sobre dinheiro é muito necessária, viu, gente? A gente precisa conversar sobre dinheiro. Se diz, parece que tem gente que quer fugir do tema, não é para fugir, não. Essa conversa é muito necessária. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Agora, se o seu olho é mau, todo o seu corpo é escuridão. Assim, se a luz está em você, assim, se a luz que está em você virar escuridão, como que será? Vai ser terrível essa escuridão, hein? Isso aqui fala de quê, gente? Já viu aquela pessoa que quando fala assim, olha, a beleza está no olho de quem vê, a maldade também está no olhar. Já viu alguém que tem maldade em tudo?
Você já viu pessoa que é maldosa? Que vê o mal em tudo? Você conhece alguém assim? Né? A pessoa ela é capaz de tudo, ela vê mal, ela vê maldade. A pessoa é isso, ela é trevas. E aí, olha o que a Bíblia está dizendo. Se essa pessoa é terrível, essa escuridão. Então, cuidado com os seus olhos. Cuidado, né? Para você não ser esse tipo de pessoa que vê maldade em tudo. Agora, o que me faz, o que me torna esse tipo de pessoa maldosa? Gente, quando você anda com uma pessoa que é muito maldosa, você acaba se tornando também muito maldoso. Cuidado com esse tipo de pessoas, tá, gente? Cuidado com isso. Então, não demora muito, você tá já ali lutando contra o palavrão. Se você anda com alguém muito maldoso, que vê maldade em tudo, com o tempo você também vai ver maldade em tudo. A Bíblia vai dizer que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado com a companhia, cuidado com quem você anda, né? Cuidado com o que você assiste, porque também tem certos programas que despertam a maldade. Tem certas séries, certos filmes, certas coisas que você assiste que despertem em você a maldade. Então, olha o que a Bíblia está dizendo: cuidado, para você não ser uma pessoa que vê a maldade em tudo. Mas você precisa ter alguém ser alguém que tem a luz, para que você fique puro, né? E não para que aí em você haja uma terrível escuridão, para que você ande em trevas. E aí, a Bíblia volta, Jesus volta para falar de dinheiro de novo. Você vê como que para Jesus dinheiro é importante. Cuidado, olhinho que vê. Pois é, Lani, de novo, né? E aí a gente volta de novo para a questão das riquezas. Você vê como é que Jesus dá importância ao dinheiro? E aí, se Jesus no Sermão do Monte, ele vai usar esse tempo para falar de dinheiro, como é que nas nossas igrejas a gente não tira nenhum momento para falar de dinheiro? Por que é proibido, né? Eu trabalhar a educação financeira dentro da igreja? Não pode ser, né? Por isso que ano passado a gente promoveu, né, o congresso de finanças de um final de semana inteiro. Foi uma bênção aqui. E agora, esse ano, a gente quer implantar a jornada de cura de finanças, que vai ser um curso, um encontro de 13 semanas, para que a pessoa aprenda a gerenciar o seu dinheiro. Sim, senhor. Porque todo o assunto que é importante para Jesus precisa ser importante para mim. Vocês concordam? Se Jesus ele parou para ensinar, é porque é importante. Então, se é importante, por que eu não vou falar? Tem que falar, concorda, gente? Tem que falar. Se Jesus falou, eu tenho que falar. Se era importante para Jesus, tem que ser importante para mim, né? E se fosse mais importante para mim, como é uma coisa que endemonizaram, não podia ser dito dentro da igreja. Não podia falar de riqueza. Tem que falar sim. O que eu devo fazer com o meu dinheiro, como administrar o meu dinheiro para a glória de Deus. Esse é um assunto dinheiro, um assunto altamente espiritual. Ok, gente? Dalminha quer falar? Não, acho que ela abriu sem querer. Ó, as finanças. Ah, tá. É porque eu ouvi um barulhinho, achei que sim. As finanças é um assunto altamente espiritual. Vamos lá, gente. Um escravo não pode servir a dois donos. Ó, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Porque olha só o que vai acontecer. Pois vai rejeitar um e preferir outro. Ou ele vai agradar um, ou ele vai agradar outro. Ou ele vai ser fiel a um, ou ele vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Então, qual é o problema do dinheiro? Vamos lembrar? O que não pode fazer com o dinheiro, gente? Não pode entesourar dinheiro. Primeira coisa. Então, você está anotando? Anota aí. O que Deus não me permite fazer? Entesourar.
seja, ficar na síndrome do tio Patinhas. Pensa assim, na síndrome do tio Patinhas. Que mais que não pode fazer, gente? Não pode servir ao dinheiro. É alguém que trabalha só para ter dinheiro. É alguém que se move por dinheiro. É uma pessoa avarenta, é uma pessoa que apegada a dinheiro. Não pode viver, não vai à igreja por causa de dinheiro, né? Não tem como ter ministério porque eu preciso ganhar dinheiro. Não está com a família porque precisa do dinheiro. Não tem tempo para ser pai, para ser mãe, porque precisa do dinheiro. Então, ele serve o dinheiro, ele é escravo do dinheiro. Então, duas coisas Deus já disse que não pode. Não, olha, não entesoure dinheiro. Não tenha a síndrome do tio Patinhas e não sirva o dinheiro. Então, acerca do dinheiro, Jesus já nos ensinou essas duas coisas. Anotaram? Anotaram aí? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Ó, olha o que Deus está dizendo. Beber, comer, essas coisas essenciais para a vida. Afinal, será que a vida não é mais importante do que comida? Será que o corpo não é mais importante do que roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Os passarinhos não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode compreender a sua vida, por mais que esteja ali preocupado com comida e para vestir. E por que vocês estão preocupados com roupa? Olhem como crescem as flores no campo, elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, né, que foi um dos mais ricos, né, do seu tempo, usava roupas tão bonitas como essas flores. A rainha de Sabá saiu da sua terra para ver as riquezas, né, de Salomão. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, é queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar as roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo. Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Aqui nós terminamos o capítulo 6, tá? E eu quero falar aqui no versículo 6 sobre uma outra interpretação equivocada. Ah, então ele disse que nós não devemos trabalhar. Olha, tem gente que acha que não deve se preocupar. Não é para preocupar, não é para trabalhar. Ó, e por que você se preocupou com roupa? Então, eu não tenho que preocupar, porque Deus vai trazer minha roupa, né? Ah, eu não tenho que preocupar em comer, porque Deus vai trazer a comida. Aí dormo o dia inteiro e acha que isso é Bíblia, né? Olha como as pessoas interpretam a Bíblia. Ai, ai, de forma equivocada, né, gente? Vamos lá. Tem gente que interpreta muito mal a Bíblia. A Bíblia vai dizer, ó, por isso que texto sem contexto é pretexto para grandes heresias, tá? A Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? A Bíblia fala contra a preguiça. Lá em Provérbios vai falar do preguiçoso. Aliás, a Bíblia fala da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela não se entrega à preguiça. Ao contrário, ela levanta cedo, né? Ela vai para longe pegar o seu pão. Lembram disso? Ela levanta cedo, ela é empreendedora, ela compra um terreno, ela negocia, ela planta vinha. Gente, é uma mulher que administra muito bem o seu dinheiro. E a Bíblia diz que sobre o futuro ela não teme o dia do amanhã, ela sorri para o futuro. Conheço aqui um homem preguiçoso e falava sempre esse texto para não trabalhar. Olha aí a base bíblica.
Também já vi, gente, por isso que eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque também já conheci. Terrível, né? Mas é verdade. Tem gente que usa esses textos para não trabalhar, né? É terrível. Então, a gente precisa entender o que o texto está dizendo. A mulher virtuosa, ela tinha um fundo reserva, ela tinha capital de giro, olha isso. Ela diz que ela não temia o mau tempo, ela não temia o mau tempo. Por quê? Porque ela tinha sempre reservas. Então, não é sobre isso, gente. Então, esse texto é sobre o quê? É sobre alguém que está sempre preocupado, servindo dinheiro, trabalhando para ter dinheiro. E não tem tempo para o reino, não tem tempo para cuidar das coisas de Deus. Toda vez que você pergunta, você não vai lutar? Não, tem que trabalhar. Você vai fazer isso, vai no evangelismo, vai na ação social, vai. Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E nunca para servir o reino de Deus. Então a Bíblia diz: coloque em primeiro lugar o reino. Então, na verdade, não é que você não pode priorizar o trabalho. Ele só está dizendo que o trabalho não pode ser o número 1 da sua lista. Então, numa lista, o trabalho não pode ser o primeiro. É isso que ele está dizendo. Ele está falando com pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar. Isso que não pode acontecer. Mas não quer dizer que você não pode colocar o trabalho em algum lugar. Ele está dizendo que o primeiro lugar é do reino. E quando ele fala reino de Deus, ele está falando da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a vontade de Deus, porque também tem gente que fica na igreja, despreza a família, acaba com o casamento, né? São os desequilíbrios. Olha o desequilíbrio, né? Não é também sobre isso. O reino de Deus é você fazer a vontade de Deus para a sua vida, tudo com equilíbrio, né? É você ter uma vida piedosa, é você cuidar da sua família, amar a sua família, ser uma boa esposa ou filha, ou mãe, né? Também cuidar do reino de Deus, sim, a igreja do Senhor, que somos um corpo, e se um dos membros parar, o corpo todo é prejudicado. Então, servir o reino de Deus, né? Também na mesma proporção, tem que servir o reino de Deus. Então, você tem equilíbrio, né? Então, o que a Bíblia vai dizer que não pode, né? Ó, sobre dinheiro, o que que não pode, gente? Para quem está anotando aí, né? Ó, não pode entesourar, não pode entesourar, não pode servir. E por último, o que que a Bíblia diz que não pode? Não pode colocar em primeiro lugar. O dinheiro não pode vir em primeiro lugar. Anotaram? Então, hoje isso aqui, ó, precisa estar anotado aí. Então, o que que Jesus fala de dinheiro? O que que Jesus fala de dinheiro no Sermão do Monte? Sobre dinheiro, Jesus fala: não entesoure. Então, eu posso ter? Até posso ter dinheiro, mas não posso entesourar. Não a síndrome do tio Patinhas. Que mais que eu não posso? Servir o dinheiro. Viver para o dinheiro. Pensar só em dinheiro. Meu coração está no dinheiro 24 horas. E o que é que eu não posso? Colocar o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro não pode estar em primeiro lugar na minha vida. E a tal ponto que tudo mais seja negligenciado. Que eu passe por cima da igreja, que eu passe por cima que eu passe por cima da família, que eu passe por cima do meu ministério por causa de dinheiro. Isso é pecado, isso está errado. E isso Deus vai condenar. Ok, pessoal? Foi? Foi? Vamos orar? Fechei hoje o capítulo 6. Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda-feira a gente vai para o 7, tá bom? Então, Mateus capítulo 7, na segunda-feira, ainda é Sermão do Monte, tá? Capítulo 7, ainda é Sermão do Monte. Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra. Como é necessário. A tua palavra nos alinha e a tua palavra nos ajuda a viver. Senhor, hoje eu quero pedir uma restauração das finanças. Cura as nossas finanças, para que possamos te glorificar em todas as áreas, inclusive com o nosso dinheiro. Não deixe a gente ser avarento, não deixe a gente ser apegado, não deixe a gente servir o dinheiro, juntar o dinheiro.
mas nos ajuda a tratar esse dinheiro com sabedoria. Nos ajuda a ter equilíbrio no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, esse tema é maravilhoso. Estudem sobre isso. Sejam dizimistas. O avarento, ele não dizima, não oferta. Aí tem gente que vai dizer, não, mas dizimar não precisa. Se o reino de Deus em primeiro lugar, se você não investe no reino, você não está colocando no reino. Tem que investir no reino, porque o reino de Deus avança com dízimos e ofertas, tá? Então sejam fiéis ao Senhor. Que o Senhor te abençoe a administrar o seu dinheiro para a glória de Deus. Um beijo.